O Instituto de Pesquisa Real Time Big Data divulgou hoje dados sobre intenções de voto para o governo de São Paulo. As eleições acontecem no ano que vem. O estudo foi dividido em 9 cenários de primeiro turno e 5 cenários de segundo turno. Os possíveis candidatos citados na pesquisa são Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Pablo Marçal, do PRTB, Geraldo Alckmin, do PSB, Alexandre Padilha, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL, Márcio França, do PSB, Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Derrite, do PL, Rodrigo Manga, do Republicanos, Eduardo Bolsonaro, do PL e Felício Ramute, do PSD. No primeiro cenário apresentado, Tarcísio de Freitas lidera as intenções de voto com 44%, seguido por Pablo Marçal, com 20%, e Geraldo Alckmin, com 13%. No segundo cenário, o atual governador do estado também lidera, agora com 42%, seguido por Guilherme Boulos, com 21%, e Pablo Marçal, com 19%. Quando Tarcísio disputa com atuais membros do governo federal, o republicano reúne 55% das intenções de voto para 2026. Na sequência, aparecem o vice-presidente Geraldo Alckmin, com 16%, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com 6%. No cenário 4, Tarcísio de Freitas lidera com 57%. Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, soma 12%. Alexandre Padilha, 7%. Na quinta lista de opções, o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes, lidera com 37% das intenções de voto. Os indecisos são 20%. Geraldo Alckmin e Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, aparecem a seguir. O vice-presidente da República lidera a sexta simulação, com 26% das intenções, quando disputa as intenções de voto com Rodrigo Manga e Alexandre Padilha. 32% não souberam ou não responderam. Nulos ou brancos são 21%. Os indecisos também são maioria, com 31% das intenções de voto, quando as opções para o governo de São Paulo são Geraldo Alckmin, Guilherme Derrite e Alexandre Padilha. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo lidera as intenções de voto com 42%, quando disputa com Alckmin e Padilha. Os indecisos voltam a ser maioria, com 35% dos votos, quando os entrevistados precisam escolher entre Geraldo Alckmin, Alexandre Padilha e o vice-governador do estado, Felício Ramute. Quando a pesquisa aborda disputas pelo segundo turno, Tarcísio de Freitas lidera 5 disputas. A primeira, contra Geraldo Alckmin, o atual governador de São Paulo, venceria por diferença de 38 pontos percentuais. Quando a disputa é com Márcio França, o candidato do Republicanos lidera por diferença ainda maior, 59% contra 17%. Tarcísio de Freitas, com 48% das intenções de voto, também leva vantagem contra Pablo Marçal, que reúne 22%. Tarcísio de Freitas, ainda segundo a pesquisa, tem larga vantagem diante de Alexandre Padilha. O governador paulista tem 61%, enquanto o ministro tem 13%. Por fim, Tarcísio também lidera contra Guilherme Boulos. O republicano reúne 52% de intenções de voto, enquanto o político do PSOL tem 27%. A pesquisa foi feita no dia 13 de fevereiro e ouviu 1.500 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.